Todos trabalhamos, trabalhar é inevitável. Para alguns pode ser um castigo, para outros pode ser um caminho, para outros pode ser uma gratificação. Não importa. O fato é que a atividade contínua, reiterada e sustentada pode trazer consequências sobre nossa saúde, sobre o nosso bem-estar, sobre o nosso ser, que são consequências para as quais é muito importante a gente ter um olhar. Então, hoje nós vamos começar a nossa conversa sobre bem-estar, bem-estar psicológico, saúde e bem-estar físico, contando a história trazida por Chuang Tze. Chuang Tze foi um filósofo do século III a.C., né? E traz essa história. Então, é um filósofo antigo que traz uma história de um fazendeiro que se recusou a usar um guindaste, a usar uma máquina para irrigar a sua fazenda. Havia uma fazenda, um fazendeiro que cavou um poço para irrigar sua horta. Havia um transeunte, havia um passante, um passageiro. Toda alegoria chinesa sempre tem alguém que passa por lá e resolve fazer uma pergunta, né? Ou fazer um comentário. Dessa vez o passante virou e perguntou para ele por que ele não automatizava, por que ele não instalava um guindaste, uma máquina para conduzir a água desde o poço até a horta, até a plantação onde ele tinha as coisas dele. E ele respondeu que ele não queria, não tinha interesse em colocar uma máquina, porque se ele pusesse uma máquina, aí haveria um pensamento maquinal, haveria um pensamento excessivamente operacional, e com isso viria não a autoindulgência, mas a preguiça e a indolência. E essa preguiça e essa indolência seriam nocivos para ele. Há uma coisa parecida que eu me vi uma vez com um comerciante, um farmacêutico, quando eu era criança, que eu ia na farmácia dele e já tinha aquelas calculadoras. Pois o velho pegava a caneta ou o lápis e fazia toda a contabilidade de quanto haveria que ser pago. Ele fazia essa contabilidade na unha. Não, seu fulano, né? Por que o senhor não usa uma calculadora? Ele falou, a calculadora deixa a cabeça preguiçosa. Né? Eu ouvi aquilo. Realmente, depois daquele dia, eu sempre usei muita calculadora, mas eu sempre usava com uma pulga atrás da orelha mesmo, né? Então, essa história lembra muito isso, esse farmacêutico, né? Agora, para uma população, para pessoas que são pós-revolução industrial, e nós temos máquinas aí fazendo absolutamente tudo, né? Pode soar estranho, falar assim, esse chinês aí não tem a menor noção de praticidade. E eu diria, não tem. E provavelmente essa lenda é inventada, é ad hoc. Dificilmente, mesmo no século III a.C., alguém se recusaria a aliviar a carga do seu trabalho. Não faz muito sentido. A ideia desta história é trazer à tona que a mecanização pode levar ao automatismo e à perda, à alienação, à perda do contato com aquilo que eu faço. A nossa grande luta no nosso cotidiano acaba sendo contra a rotina, contra o tédio que a repetitividade pode impor. Então, na proporção em que nós temos uma máquina que pica os ingredientes na cozinha, eu não preciso me preocupar em cortar a cebola, cortar a cenoura, cortar o... Tem lá a maquininha que já faz isso para mim. Eu ganho tempo para ir me dedicar a outras etapas do preparo do prato. Se certos cuidados não são tomados, nós podemos começar a funcionar como o processador de alimento. Nós começamos a tomar aquilo que fazemos de uma maneira excessivamente repetitiva, o nosso coração já não está mais lá. Nossa regulação emocional não recai sobre aquilo que nós estamos fazendo. A máquina, por não ser autoconsciente, se você quiser, por não ser senciente, e mesmo a inteligência artificial,
tá todo mundo aí com medo, ela faz um simulacro de uma consciência própria, mas não tem. Quer que eu prove? Quer que eu diga por que não? Pelo seguinte, a inteligência artificial não tem motivação. A inteligência artificial não tem gratificação. Nem o meu liquidificador na cozinha. Então, uma máquina não precisa disso, ela opera de outra forma. Ao passo que eu, humano, para mim, motivação e gratificação são essenciais, são angulares. Nós podemos até pegar exemplos o fato de que nós conhecemos uma pessoa, nós nos apaixonamos e decidimos casar, e decidimos ter filho, formar uma família, com variações, isso tem muitas variantes disso, ok? Mas dentro dessa pluralidade, a nossa tendência é realmente nós nos juntarmos, nos agregarmos em família. E quando isso é rompido, quando isso é quebrado, geralmente é à custa de dor, é à custa de sofrimento. Não é fácil para a gente. Para isso, se nós pensarmos de um ponto de vista estritamente contábil, de um ponto de vista estritamente matemático, aritmético, maquinal, portanto, casar-se pode não ser um bom negócio. Eu não estou aqui afirmando isso, eu estou dizendo apenas que no modo de operação maquinal não faz sentido, porque não entra em conta nem a motivação e nem a gratificação, que é o que nos move nos nossos relacionamentos amorosos de família, os nossos relacionamentos amorosos com nossas amizades. Vamos lembrar que os nossos amigos, a relação de amizade é uma relação amorosa. Os gregos chamam esse amor de filia, de ágape, né? O amor erótico é o eros. Ok, mas os outros também são amores. Então, o que eu tenho pelos meus amigos é uma forma de amor, né? Motivação e gratificação. As duas coisas seguem a experiência amorosa. A máquina, portanto, não trabalha com isso. Ela não se gratifica, ela não se motiva, ela apenas executa. Na experiência humana, ambas coisas são essenciais para que nós nos sintamos bem naquilo que fazemos. Esta divisão forçada que a nossa própria inteligência, a nossa própria habilidade como seres humanos nos legou, essa divisão forçada entre o humano, a psique, o constatado, e a máquina, o soma, o sentido. Muitos dizem assim que o nosso organismo funciona como uma máquina, mais ou menos, é uma máquina que se motiva e se gratifica. Então, mesmo os mecanismos celulares, mesmo os mecanismos fisiológicos, a liberação de enzimas, o funcionamento do sistema nervoso central, isso tudo está profundamente operante em função da nossa gratificação e da nossa emoção, que inclusive o próprio cérebro é muito responsável, o sistema nervoso central é responsável pelo processamento. De qualquer forma, nós sempre tomamos o organismo como o executor dos nossos deveres. É o organismo que paga o preço dessa forma de funcionar. Eu resolvi que agora eu não vou mais usar um carro que polui, que emite gases. Então, enquanto o carro a hidrogênio está a caminho, né, eu vou andar de bicicleta. Tá. Mas você está com a perna treinada para isso? Você tem certeza? Eu tenho certeza que você vai chegar no trabalho, você ainda vai ter perna para escutar alguma coisa na reunião, porque você chega lá com a perna estropiada, você pode estar com tanto desconforto que você não consegue prestar atenção no que falam. Isso é para mostrar que, eu tive uma ideia fantástica, não vou emitir gases poluentes. Tá, mas quem vai pagar a conta vai ser sua perna, quem vai pagar a sua conta vai ser seu sono, vai ter que acordar mais cedo. Então, a idealização muitas vezes não é o organismo, mas a conta vem para o organismo, vem para o coração, vem para o estômago, vem para o sistema osteoarticular, muscular, vem para o rim, vem para o organismo e vem para o cérebro, que convém lembrar, é tão organismo quanto o osso do meu calcanhar, é organismo igual. Portanto, o dever
né? Voltando um pouco à coisa do dever, o dever converte a existência humana, a experiência humana e sua atividade em um mero meio de obtenção de uma finalidade, produzindo uma mente maquinal. Aspas. O que quer dizer essa mente maquinal? É uma mente que está alienada do momento dessa produção. Está alienada de qualquer motivação e está alienada de qualquer gratificação. Isto que na máquina é o normal, na gente produz, na melhor das hipóteses, tédio, quando não gera fúria, quando não gera frustração, quando não gera ódio e ressentimento. Aí eu volto o meu ódio e o meu ressentimento contra alguém. Eu elejo um malfeitor que propiciou isto para mim. Mas eu perco de vista que, claro, o mundo está cheio de pessoas com má fé, mas essencialmente esse desconforto nasce da forma como eu estou existindo quando eu trabalho maquinalmente. Na medida em que nós exercemos a presença plena, que é exatamente o inverso. Essa é a grande tese do Chuang Tse. O fazendeiro lá do balde, ele não queria perder uma oportunidade de exercitar a presença plena, de carregar aquela água passo por passo, com todo o cansaço, com todo o desgaste que aquilo tem, mas com todo o seu coração naquilo, com toda a sua atenção naquilo, resgatando motivação e resgatando gratificação naquilo. Ele tinha o antídoto para o tédio e para este tipo de cansaço. E vai gerando um sentimento de uma certa revolta na gente. A gente vai se insurgindo contra essa ordem de coisas. Mas por quê? Porque talvez não estejamos dando suficiente atenção ao nosso ser e aos os mecanismos fundadores da nossa possibilidade humana. Vou falar de novo como se fosse um papagaio. A motivação e a gratificação. Na medida em que nós exercemos isso, a nossa existência ela é estimulada. Nós temos um estímulo ao organismo, ao corpo e aos diversos mecanismos biológicos e psicológicos que podem ser ativados no sentido de sanear, limpar, tornar mais salubre, refrescar e renovar o desgaste promovido pelo dever contínuo e reiterado. Então talvez hoje nós não possamos nos furtar. Eu tenho uma fazenda, eu tenho que irrigar o que eu planto. Hoje em dia, velho, eu tenho que vender tanto, não é isso? Eu tenho que ganhar no volume, né? Então eu tenho que ter muita coisa plantada. Eu tenho que ter muita coisa plantada. É muito balde. Bota logo uma máquina. Não estou sendo contra o progresso. Mas lembrando que a cada momento, naquilo que eu faço, que seja planejar, dar manutenção à máquina, isto pode ser feito com atenção plena. Isso pode ser feito lembrando o que me motiva a estar fazendo isso, né? E o que é que surge, né? Qual é o saldo, qual é a possibilidade de eu experimentar uma gratificação mais profunda, mais ampla, mais emotiva e mais realizadora naquilo que eu faço. E o que é o mais bacana de tudo? Muitas vezes sem precisar mudar o que eu faço. Mudar apenas a minha atitude em relação ao que eu faço. De um executor estéril, seco e imotivado, eu posso me converter a alguém entusiasmado, movido e mobilizado a fazer aquilo que eu faço. Isto pode não ser aparente aos olhos, mas traz uma mudança radical, fundamental e transformadora na nossa subjetividade, que talvez seja o ponto mais próximo do nosso bem-estar físico, do nosso bem-estar psicológico. Pratiquem a atenção plena em todos os mecanismos. Eu sou instrutor de Mindfulness, então, obviamente, está implícito no que eu falo a referência ao Mindfulness, mas existem
dezenas de outros meios pelos quais nós podemos nos tornar mais presentes dentro daquilo que nós fazemos. E isto é em si salutar. Se você quiser se aprofundar um pouco, conhecer um pouco mais do que nós estamos conversando aqui nesses vídeos, você pode adquirir o meu livro, chama-se Mindfulness, Atenção Plena do Corpo ao Organismo, um guia prático para a aquietação interior, né? Pela editora 70, que é da editora Almedina, e lá a gente se dedica um pouco mais de profundidade, um pouco mais de tranquilidade nesses temas de motivação, gratificação, tédio e atenção plena. Você pode compartilhar, você pode comentar e pode se inscrever no nosso canal para um maior contato com esses temas também. Obrigado, é isso aí.